possível, tipo, a parte do relato de parto, eu só dei um pausa e comecei o outro vídeo, porque tô meu estado. Vamos. E aí uma médica saiu lá de dentro, perguntou o que era a loura, quem era a loura, ela disse, eu sou quase a avó dessa criança. Aí eu já não aguentava mais, eu já me tremia e eu sou cardíaca, né? Eu fiquei cardíaca pós-parto. Então assim, foi horrível pra mim essa parte, essas emoções. Aí me colocaram pra ir pra sala de espera ali, onde a Aninha tava, tomando remédio pra ansiedade que ela tem. E aí eu comecei a ligar pro Victor, que é o pai do neném, pra contar pra ele. Eu não queria contar pra ninguém da minha família o que estava acontecendo, porque eu não tinha maturidade de atender a minha mãe, a minha avó, meu avô, não. Porque são as pessoas que conseguem me desestabilizar. Eu tenho áudios de eu conversando com a minha mãe na noite que o Boaz reinternou. Mas na noite desse dia que eu tô contando. E eu lembro que hoje ainda, 11 meses depois, eu choro ao ouvir o áudio da minha mãe. Porque assim, são pessoas que passam tanta segurança e que são tão reconfortantes que era a única pessoa que eu queria por perto, era a minha família. E eu não tinha ninguém. Só tinha eu. E ali eu era a chefe de uma família, eu era a mãe deles. Eles eram, na verdade, as pessoas mais sensíveis daquele momento, as pessoas mais afetadas pelo mau trabalho de algumas pessoas. E só tinha eu. Só que naquele momento eu não queria ter que ser o alicerce forte de alguém. Eu não queria ter que ser a base. O pai deles não estava perto para poder segurar as pontas. A avó dele estava desmaiada, chorando de ansiedade. Alguém tinha que ser a adulta responsável. E naquele momento foi o momento que eu tinha que ser a adulta responsável mais uma vez. Só que, poxa, eu estava a um passo de perder o meu filho. Eu não queria ser adulta responsável em universo nenhum. Só queria ser a criança que senta e chora por medo. E aí eu comecei a passar mal. Comecei a chorar. Quando eu me acalmei, a médica veio me contar que tinham reinternado ele no próprio César Carlos, porque o César Carlos não é porta aberta, não é tipo, cheguei lá e vou me internar, não. Ele é um hospital de referência materno para partos, para gestante. Você entra, ganha seu bebê lá, se ele precisar da UTI, ele fica na UTI, até que ele tenha alta. Então, se ele recorrer depois disso, você leva ele para um outro hospital. Em Fortaleza tem diversos, né? E aí ela veio e disse, olha, ele vai reinternar aqui mesmo, por causa do irmão dele, que tá na UTI. Tá na UTI 1, o irmão dele, né? E ele vai pra UTI 2, porque na UTI 1 não tem vaga. E aí eu quero conversar com você, porque ele não tá bem. Esse bebê, ele não tá bem. Exatamente como essas palavras. Ele tá instável agora. A gente tá tentando estabilizar ele. Ele teve uma parada cardíaca. Ele convulsionou. E a gente precisou entubar o seu neném. E eu ouvindo tudo isso tão séria, sabe? Tão séria quando o povo estava tão despedaçado. Porque significava que era mais um tempo de UTI, que era mais uma rotina, que era o medo de dar UTI e levar meu filho embora. Mas a melhor coisa que era pra ele naquele momento foi a UTI. E tudo bem. Ela pegou e disse, a gente levou ele agora pra lá. As médicas estão estabilizando ele, né? Vendo como é que ele tá. Deixando ele confortável no cantinho pra poder tomar as medicações. Daqui umas 2 horas você vai lá, mas vá ver o outro bebê pra ver como é que ele tá, pra você tentar se acalmar. E eu tava, mas quem disse? Quem disse que eu conseguia ir? Porque eu não sei se vocês sabem. Acredito que sim, porque eu tô acompanhando os vídeos. O meu bebê, ele é gêmeo idêntico, né? Eles são idênticos. E aí, quando eu olhava pra um, obviamente eu ia me lembrar do outro, só que eu não podia excluí-los. Então eu mandei mensagem pro Victor, pai dos meninos, contei tudo que estava acontecendo. O Victor se desesperou de lá também. Contou pra minha família veio pra cima, né, nas mensagens querendo saber e não sei o que. E aí eu fui ver o Ian. Quando eu chego na porta pra ver o Ian,
A Ana vai chorar de novo. Todo o hospital já sabia do Boaz. E assim, eu sou muito tagarela, gente. Eu faço amizade muito fácil. Com quem for. Passa comigo, eu tô fazendo amizade. Então assim, em um mês e pouco, quase 2 meses que eu tava lá, eu consegui fazer amizade com o hospital inteiro. Então assim, todo mundo já sabia que eu era mãe gêmeos, que eu era faladeira, que eu era tagada. Tinha feito amizade com todo mundo. Com todo mundo, até com o pessoal das faxinas. E aí todo mundo sabia que o Boaz tinha reinternado, né? Que ele quase tinha morrido e tudo. E aí quando eu cheguei lá, tava a Neivinha. Quem é Neivinha, Nicole? Neivinha é uma técnica da UTI do IA, que foi a UTI que o Boaz ficou também, que ela cuidava dos meus meninos. Neivinha é uma senhora já, acho que ela tem uns 50 anos. Gente, mas Neivinha me lembrava tanto da minha avó. Neivinha me lembrava tanto da minha avó. Tanto a minha avó, tanto a minha avó. E só Deus sabe como eu queria minha avó naquele momento. Porque desde pequena, se eu tenho sonho ruim, se eu não consigo dormir, é minha avó e meu avô que eu chamo. Nem tanto a minha mãe. Minha mãe é mais brutal. É mais seu longa. Mas minha avó e meu avô. E lá tava a Neivinha. Assim que eu abri a porta da UTI, tava a Neivinha. Ela vinha chorando. Que eu olho pra Neivinha, a Neivinha tava chorando também. Eu digo, não tem condição não, porque pra Neivinha tá chorando, porque ela é técnica. E ela já tem 50 anos disso aqui, gente, não tem condição não. Não tem condição. Ali eu desabei de novo, só que eu acho que muito mais sincero. Porque a Neivinha tinha vivido tudo comigo, ela tá vivendo, ela viveu a hemorragia pulmonar do Boaz, a hemorragia cerebral do Ia, ela viu minhas lutas, ela viu os meus choros. E aí quando eu cheguei lá, ela tava chorando também. E eu me desesperei, ela se desesperou também. E detalhe, ela tem que ser imparcial, ela não pode chorar, ela não pode se apegar ao bebê alheio. Mas ela já era tão pegada às meninas que ela sentiu o impacto de ficar entre perder ou não perder ele, sabe? E aí a Neivinha me acalmou, eu consegui respirar. Quando eu me sentei pra almoçar, né? Ela mandou eu ir comer. Eu pedi pra ela ficar de olho no Ia, dei meu número pra ela. Qualquer coisa, Neivinha, tu me liga que eu venho correndo. Ela, não se preocupe, se eu estiver aqui, você tá aqui também. Ela disse que ia cuidar deles como se fosse eu. E eu acho, na verdade, que ela cuidava até melhor. E aí eu fui sentar pra almoçar no refeitório com as amigas que a UTI me deu. Inclusive, agora é hora de eu falar da Clara. Eu não consigo falar da Clara também. A UTI, ela não mudou só a minha pessoa, ela mudou a minha vida. Ela me trouxe pessoas, ela me trouxe ensinamentos, ela me trouxe meus filhos. Tem milhares de pessoas que eu tenho contato hoje que a UTI me deu. A Clara é uma delas. E que guria forte pra uma porra. Eu acho que ela é até mais nova que eu, tem a mesma idade, eu nunca me lembro. Mas a Clara foi mãe de um cardiopata, né, o Luca. E eu vou chorar de novo. Porque a história da Clara também é muito forte, eu não vou falar dela porque eu não tenho autorização. Mas da pessoa da Clara eu vou falar. A Clara me ajudou muito, 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 muito mesmo. A Clara é daquelas amigas que, se você precisar pegar a escova de dente ou a calcinha do corpo, ela te dá. E a gente se bate muito porque eu faço as mesmas coisas. Eu entrei muito na causa do Luca. Eu me sensibilizei muito. Eu senti muito o impacto do caso da Clara. Me coloquei muito no lugar dela. Eu senti todas as dores dela, eu entendi ela. E ela do mesmo jeito. No banco de leite, quando a gente vai tirar leite, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem 2 peitos, né? Você bota o copinho aqui, vai massageando o peito pra sair o leite. Esse aqui vai pingar. E aí você perde. Você não pode estar assim.
E eu ainda não tinha todo o domínio das práticas de colocar um copo aqui, apoiado no próprio peito, assim, né, ó, e tirando com o outro. E aí eu perdia muito leite. Eu sou mãe gemelar, então não podia perder leite. O que a Clara fazia? Parava de tirar o leite dela. Ela parava de tirar o leite dela pro bebê dela. E ia segurar o copinho para que eu não perdesse as gotas de leite para minha criança. Cara, quem faz isso? Quem? Ninguém faz isso. Das pessoas que eu conheci, ninguém fazia isso. Detalhe, eu e ela sofremos do coração. Então a gente tomava o mesmo remédio. A gente comia rapadura para poder dar leite. A gente tomava bastante água, tomava bastante suco. E aí ela segurava o copinho para parar as gotas de leite que iam se perder. E aí eu lembro que eu tava tentando comer, ela me ligou no WhatsApp, né? Nicole, se eu fosse você, eu vinha pra cá agora. E o que foi que aconteceu? É porque eu vou fazer alguma coisa na coluna do Emanuel, porque o Luca e o Emanuel eram da mesma UTI, da UTI 2. E aí ela ia ver o Luca, ela botava o olho no Boaz pra mim. Eu vou fazer alguma coisa aqui na coluna do Boaz, vão furar ele e eu quero que você deixe aqui pra você ver. Gente, eu botei a comida no prato e coloquei em cima da mesa. Não podia estragar a comida. Eu deixei a comida lá e fui embora. Quando eu cheguei lá, que foram me explicar que iam fazer uma punção lombar pra descobrir se ele tava com alguma infecção cerebral também. Porque suspeitavam de meningite. Porque ele tinha convulsionado. Ou meningite ou pneumonia viral. Eu sei que ele passou mais 14 dias de UTI. Nisso, eu já tinha levado o Ian pra casa. O Ian saiu de alta dia 18 de janeiro. E aí foi todo outro cuidado, outro medo, outro trauma. Eu quase não levo ele. Foi preciso muitas conversas com a psicóloga pra me destravar. Foi preciso muito cuidado. Acho que eu passei umas 4 noites viradas sem dormir. Porque eu tinha medo de acontecer as mesmas coisas. Eu já não levava mais ele para o hospital. Foi aí que eu precisei introduzir a fórmula para que a avó paterna deles ficasse com eles em casa, ficasse com o Ian em casa para que eu pudesse ver o Boaz. Isso com a fórmula trouxe muita disquesia também. Então teve dias que eu não fui ver o Boaz porque eu precisava ficar com o Ian. E aí a Clara olhava o Boaz para mim. Você tá entendendo por que eu digo que ela foi tão marcante? Porque ela viveu, ela dividiu a UTI comigo dessa última vez, né? E aí o Ian ganhou alta porque o exame da cabecinha dele já tinha se curado. Eu fiquei 1 mês dando pra ele só leite de peito lá na UTI, em vez de tomar fórmula. E aí sarou a hemorragia cerebral, que na verdade se chama leucomalácia periventricular grau 1. A médica disse que não sabia se teria sequelas. Só vamos saber lá para os 2 anos. Normalmente não tem. Acontece em prematuros extremos e com extremo baixo peso. Então, assim, é esperado. Algumas deixam sequelas no atraso de fala, no atraso motor, em outras habilidades dele, mas até agora, aparentemente, tá tudo se encaminhando bem. O menino já quer andar, o menino já quer balbuciar a palavra, já falou papai. Então, assim, creio eu que não vai ter nenhuma sequela. Mas se tiver, não é um problema, a gente vai tratar do mesmo jeito. Quando ele tá vivo, pra mim, já é mais do que vitória. São extremos milagres. E aí, levei ele pra casa. Quando foi os dias depois, o Boaz teve alta pro médio risco. Tinha sido descartado meningite, tinha sido descartado pneumonia, ele tinha pegado uma infecção bacteriana. Possivelmente da UTI, né? Ele já tinha saído da UTI com essa bactéria e não era para ter saído. Por isso que eu também acho que o hospital aceitou eles de volta, porque era um erro do hospital, né? Não foi culpa minha, não foi culpa minha ter passado a bactéria ou culpa minha ter deixado ele pegar essa infecção. Ele já saiu do hospital com ela. Quando você passa muito tempo no hospital, você está sujeito a isso, infecções e bactérias hospitalares. E infelizmente ele teve, eu quase perco meu filho por isso, mas ele tá bem, tá vivo pra contar a história, tá vivo pra mostrar que ele é um milagre, tá vivo pra mostrar
que ele tem força para viver, ele tem vontade de viver, que ele tem propósito de vida. Pra mim isso já basta, sabe? E aí ele foi pro médio risco. Alguns dias depois eu chego no médio risco e ele não tava na incubadora. E aí eu perguntei, cadê o meu filho? Todo aquele susto de novo. Ela disse, olha ali, ó. Ele tava na caminha já, numa maquinha sem ser incubadora, num bercinho normal. Aí o que ele tá fazendo aqui? Eu me desesperei, porque normalmente quando você entra no bercinho é pra você ir pra casa. Ela pegou e disse, o bonitinho arrancou os acessos todos, ele arrancou todos os acessos. Encheu a incubadora de sangue, começou a chutar a incubadora, não quis ficar mais na incubadora, então a gente colocou ele no berço. E a doutora disse que é pra deixar. Porque se ele continuar aí normalzinho, sem perda de peso, sem perda de nada, amanhã ele tá direto. Assim, ó. Isso exatamente dia 30 de janeiro. Não, dia 29. Dia 30 a gente ganhou alta, de janeiro. E aí, ele passou um tempo tomando fenobarbital, né, pra ver a questão dessas convulsões, que poderia ser que ele voltasse a convulsionar e a gente teria que investigar epilepsia. Mas ele nunca mais voltou a convulsionar. Eu dei fenobarbital basicamente até uns 3, 4 meses pro Boaz. Todo santo dia eu dava 5 gotinhas de fenobarbital. Até que eles pegaram bronquiolite em junho e eu precisei interná-los de novo. Lá a gente fez exames pra bronquiolite, né, que também quase perco ele, mas esse assunto para um outro vídeo. E lá foi feito o exame do eletroencefalograma, que é um examezinho na cabeça, para descobrir se ele tinha epilepsia ou alguma outra doença que convulsionasse. Graças a Deus ele não tem epilepsia. Só se mais pra frente aparecer no exame, mas por enquanto não tem nada. A neuro suspendeu o fenobarbital, que é o Gardenal, mais popularmente conhecido. Falou que essa convulsão tinha sido por causa da imaturidade do cérebro dele. Como ele era prematuro, às vezes ocorria isso. Então, assim, ele ganhou alta da neuro, não toma mais fenobarbital, toma ferro, toma vitamina C, D, A, não sei quantas vitaminas I, come muito bem. No dia 30 mesmo a gente veio para Russas, estamos em Russas desde o dia 30. Voltamos para Fortaleza porque eles pegaram bronquiolite, a gente teve que internar mais esse assunto para um outro vídeo. Mas, para finalizar todo esse relato de parto, depois eu vou postar um vídeo com os meninos e vocês vão conhecer os meus milagrinhos correndo, gritando, pulando. Mas, gestação gemelar, você mudou a minha vida. Você me mudou como pessoa, não sou a mesma, e graças a Deus por isso. Eu era imatura demais, eu era burra demais, eu via a vida como se fosse uma festa. A vida é uma festa, mas ela tem que ser vivida, ela não pode só ser ignorada e amanhã é outro dia. O amanhã às vezes não chega, o amanhã às vezes não dá tempo, o amanhã às vezes é só o hoje. E a gente tem que aproveitar cada segundo que tem. Não como se o amanhã não houvesse, não é isso que eu quero dizer, mas aproveitar com sabedoria, aproveitar abraçando, aproveitar amando, aproveitar realmente deixando as suas marcas, pedindo a Deus que o amanhã chegue sim, para que você possa ter mais tempo. Mas caso não chegue, que você tenha feito e demonstrado tudo que você queria, sabe? Para que não reste dúvidas, para quem ficou o quanto você amava, para que não reste dúvida, para quem ficou o quanto você se esforçou, o quanto você lutou, sabe? Os meus meninos, eles são isso, eles são a prova que eu lutei muito, até hoje luto e lutarei por eles sempre que for necessário. Perdi muita coisa, renunciei muita coisa, aguentei muita coisa, mas foi por eles. E se for necessário, eu revivo tudo de novo por eles. A maternidade, ela muda a gente de uma forma. Se você começou a me acompanhar aqui no canal há um tempo, você sabe que jamais eu teria um papo como esse que eu tô tendo com vocês. Os meus vídeos eram mais superficiais, era mais focada em trabalho. Hoje em dia eu tô mais sumida, tô focada nos meus filhos. Tô voltando, inclusive o próximo vídeo vai sair uma novidade aí pra vocês, da Nicole Escritora. Mas agora, a prioridade primeiro é estabilizar eles. Vão fazer 1 ano agora em dezembro, eu nem acredito. Que passou tão rápido, ao mesmo tempo demorou tanto. Parecia que vinha de jumentinho. Manter uma criança viva não é fácil, amigas.
Mas agradeço todo dia a Deus, sabe? Porque os planos dele são incríveis. Eu acho que se ele tivesse realizado só o meu sonho de me dar São Emanuel, eu não seria tão a pessoa que eu sou hoje. Mas é isso. Esse foi o meu relato de parto. Se tu gostou de acompanhar, se tu gosta de acompanhar aqui no canal, já se inscreve. Já fica ligado que esses vídeos vão demorar a sair, mas eles vão sair, não sabemos quando, mas irá. Já se inscreve no canal. Segue a gente nos Instagrams, tanto o meu de autora, quanto o dos geminhos, para vocês acompanharem a rotina dos meninos, acompanharem seus sobrinhos, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.